o que acontecerá no milênio. Dentro de curiosidades bíblicas, nós queremos dizer para você o que vai acontecer no milênio, que nós já podemos ver relatado em Daniel, Zacarias, Apocalipse, Salmos, Isaías, diversos outros profetas, Jeremias. Nós queremos mostrar para você pelo menos 17 itens de coisas que acontecerão no milênio. São curiosidades bíblicas, a gente quer dividir com você. O estudo está incrível e tem um e-book maravilhoso para você no final desse vídeo aqui. Amém? Deus abençoe você e bora lá para o estudo. A paz do Senhor, meus irmãos, você acabou de ver nossa introdução com os nossos produtos, Dicionário do Apocalipse, Revista Ilustrada, tanta coisa que você pode abençoar nosso ministério. Se você gostou, nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você adquirir os produtos do Papo com Deus e poder abençoar nosso ministério, para a gente continuar sendo relevante para outras pessoas também. Seja bem-vindo, meu parceiro Elber. Então, nós temos curiosidades bíblicas hoje, o que acontecerá no milênio, né, meu irmão? Exatamente, né? Uma das melhores formas de começar o ano, né, a gente entender o estabelecimento do reino de Cristo, né? Isso nos dá esperança para viver esse futuro que vai chegar, né? A gente sabe que vai passar por uma tribulação antes disso ser estabelecido, mas a gente entender o que nos espera nos dá uma alegria, uma esperança. Maravilha. Então, meu irmão, é o seguinte, nós vamos falar aqui, nós vamos transitar pelo Apocalipse de Daniel, pelo Apocalipse de João, e Apocalipse é a revelação, tá? A revelação que Deus deu no tempo do fim para Daniel, e a revelação que Deus deu no tempo do fim para João. Eu quero compartilhar esse e-book, dizer para você, quiser pegar esse e-book, está na descrição desse vídeo aqui, ou também acesse o nosso link aqui abaixo, ó, papocomdeus.com.br/links. Lá você vai poder pegar esse e-book aqui gratuito e também está lá no nosso aplicativo, fazer curso gratuito, tem bastante coisa legal lá. Lá você também vai poder ter o link para comprar a nossa revista. Muitas pessoas falam, como é que eu compro a revista? Como é que eu faço? Clica no /links aí, você vai conseguir acessar tudo isso, tá bom? Vamos lá? Então, assim, eu quero começar com esse texto aqui de Daniel. Não, vou começar com o texto de Apocalipse. Está com ele aberto aí, Hilbert? Porque assim, ó, o milênio é o reino de Cristo estabelecido sobre a terra por 1000 anos, tá? Então, milênio é uma palavra que vai traduzir a questão de 1000 anos sobre a terra. O Wilber já vai ler pra gente. O termo milênio, ele origina-se do período em que Jesus governará com cetro de ferro a terra, onde as nações serão julgadas e a justiça será estabelecida. Wilber, lê pra gente dar o contexto do milênio, e aí nós vamos falar rapidinho aqui, só para as pessoas entenderem desse tempo estabelecido sobre a terra. Beleza. Apocalipse 20, do 1 ao 8, ao 7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, e nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabarem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, fica estabelecido que a Apocalipse está mostrando que na volta de Cristo, ele vai fazer a primeira ressurreição. Então, acontece a primeira ressurreição, as pessoas que morreram em Cristo. A segunda ressurreição está guardada para aquelas pessoas que não morreram em Cristo Jesus, então vão passar pelo julgamento do grande trono branco, ok? Então, isso é uma parte escatológica. Existe uma linha chamada amilenismo, tá? Uma linha escatológica. Escatologia é o estudo do fim, ok? Amilenismo. A partícula A é negativa, é de não, tá? Então eles não acreditam no milênio. O amilenismo creem que depois que Jesus morreu, startou um processo espiritual, vamos dizer assim, não é literal, mas ele é fictício, de 1000 anos. Veja,
Cristo já morreu há mais de 2000 anos, mas essa linha acredita que esse milênio ele é figurativo, ok? E que nós já estamos vivendo os 1000 anos, que nós já estamos passando por esse período. Porém, nós vamos mostrar que nós não entendemos assim, e nós respeitamos quem entende assim, ok? Isso é periférico, isso não divide a nossa fé, então nós podemos caminhar junto. O ponto central da nossa fé é Cristo, morrendo e justificando todos nós, os pecadores, aqueles aos quais fomos enxertados no Senhor e estarmos nele. Por isso que eu digo, quem não está em Cristo não ressuscita na primeira ressurreição, ok? Então vamos lá. O amilenismo acredita que o milênio não existe, certo? E ele acredita que o milênio já está em curso. É um modelo figurativo, ele é fictício, tá? Nós não cremos assim. Nós somos da linha pré-milenismo histórico. Então vamos lá. Vamos falar essa sopa de letrismo. Amilenismo, essa sopa de letrinhas, tá? O amilenismo não crê no milênio literal. Nós cremos no milênio literal, não só por esse verso, mas por outras profecias bíblicas, tá? Então nós somos pré, que significa antes do milênio, ainda não aconteceu, só acontece e starta o milênio na volta de Cristo. Pré-milenismo histórico. Então nós somos pré, não acreditamos que começou ainda. Milenismo, acreditamos que sim, existe um milênio literal histórico, porque os pais da igreja aprenderam assim, os discípulos ensinaram assim, a Didaquê também ensina assim, a patrística ensina assim, os reformadores ensinaram assim. Então nós cremos assim, ok? Então vamos lá, o amilenismo não crê no milênio literal, e sim, nós cremos no milênio literal, assim como o Apocalipse, o Wilber acabou de ler. Então, quando Jesus volta, ele inicia o milênio, o reino de paz, segurança, que ele vai reger com cetro de ferro, juntamente com a sua igreja, né, Wilber? E aí, então, em 1000 anos, será restaurada toda a terra. Olha, deixa eu te dar um outro ponto aqui, antes de passar para o Wilber, porque nós cremos assim também. Lá em Daniel 9:24, que é a profecia das 70 semanas, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Vamos lá? Vamos pegar assim, ó. Primeiro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí as pessoas falam que isso aqui é para Israel, é só para o povo de Deus. Mas você que já fez tudo com a gente do Soreg, a parede de separação, sabe que Cristo uniu no seu corpo judeus e gentios. Reino do Norte, Reino do Sul, agora, eles estão unidos no corpo de Cristo. Por que nós falamos Reino do Norte? Porque a gente sabe que as 10 tribos perdidas, eles se fizeram gentios, eles se espalharam pelo mundo. Então, quando Cristo vem, ele vem para as ovelhas perdidas de Israel, resgata aquilo que havia se perdido, o filho pródigo que foi pelo mundo e agora retornou para a casa do Pai, juntamente com aquele que estava na casa do Pai, ok? Então, agora, judeus e gentios são unidos na carne, no corpo de Cristo, lá pelo seu sangue na cruz do Calvário. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, é para o povo judeu? Não. O povo de Deus é o Israel de Deus, a plenitude do Senhor. Judeus e gentios no corpo de Cristo. Então, a gente acredita assim e selamos isso, ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel de Deus. E sobre a tua santa cidade. Ora, Jerusalém já foi destruída. Se fosse para os judeus, a cidade foi destruída, a profecia já teria caducado, morreu essa profecia, né, Hilber? Então, assim, qual que é a cidade santa? A cidade santa não é a Jerusalém que está lá na Arábia, não é a Jerusalém do Oriente Médio, não é mais as promessas do Sinai, mas agora as promessas são do Sião, aquilo que era carne, físico, agora é espiritual. Por isso que nós temos um contexto que aponta para aquilo que é espiritual. Nós somos um espírito que habitamos dentro de um corpo. Um dia havemos de sair desse corpo. Paulo vai falar que é a nossa morada, nossa habitação provisória. Então, irmão, creia que a tua santa cidade está fazendo alusão a Jerusalém que desce do céu. A Jerusalém que desce do céu é o povo santo, glorificado em Cristo, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário, agora com corpo de glória, ok? Então, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A cidade de Jerusalém foi destruída. Isso não pode ser para judeus, isso não é para judeus, senão essa profecia teria caducado. Então, aquilo que eles profetizaram literal, nós sabemos que no corpo de Cristo agora é feito espiritual. O povo de Cristo não é aquele que é circuncidado na carne, no prepúcio do homem. A circuncisão, como o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, agora é no coração do homem, ok? Mudança de pensamento, mudança de entendimento, mudança de comportamento. Aquilo que o coração abre quando o Senhor bate, aquele que bate a porta, abre o coração, o Senhor muda a sua mente, muda seu caráter. E aí nós
Deus está construindo a sua cidade de habitação, que é a Nova Jerusalém que desce do céu. Nós vamos falar isso mais à frente, você vai entender. Se você já fez o nosso estudo, a Nova Jerusalém que desce do céu, você vai entender que nós estamos falando de um povo que é santo. Para fazer cessar a transgressão. Olha, hoje a igreja ainda está em pecado, a igreja ainda peca, então nós não cessamos as nossas transgressões ainda. Para dar fins aos pecados. Filhinhos, não pequeis, 1 João 3,16. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai. Olha, irmãos, nós falamos aqui sempre sobre santidade, kadosh, ser separado. Ser santo não é não pecar, ser santo é ser separado. Eu não vou naquela festa, eu não vou beber isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu sou um sacerdote de Deus. Assim como o sacerdote se separava para poder entrar no tabernáculo de Moisés, da mesma forma nós nos separamos das concupiscências da carne, das coisas do mundo, porque nós amamos o Senhor e queremos servir ao Senhor. Então, ó, o povo santo, quem é o povo santo? A plenitude do povo de Deus, judeus e gentios no corpo de Cristo. A tua santa cidade é a Jerusalém celestial. Cessar as transgressões e dar fins aos pecados somente quando nós recebermos os corpos glorificados. Então Cristo vai expiar a nossa iniquidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer justiça eterna. Ele vai selar a visão tanto de Daniel e dos outros profetas, que ele falou sobre Apocalipse, como também lá no Apocalipse com João. Porque quando ele dá a profecia para Daniel, ele fala, Daniel, sela o livro desta profecia até que o tempo do fim está longe, até que os tempos se completem. João, quando ele entrega a revelação no Apocalipse, ele fala, João, não cele o livro desta profecia até que o tempo do fim já está próximo, porque o tempo do fim já está próximo. Então ele vai selar a visão e a profecia, e ele vai ungir o que? O santo dos santos. Hilber, aonde é o santo dos santos de Deus? Onde Deus vai habitar plenamente no seu espírito? O Santo dos Santos ali está se referindo à igreja, né? Ao tabernáculo de Deus com os homens, que está lá em Apocalipse 21, está em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Então, quando fala em selar, né, o Santo dos Santos, ungir o Santo dos Santos, é concluir, né, de uma forma objetiva toda essa obra e concluir a edificação, como Paulo fala em Efésios 2, né? Vocês estão sendo construídos como moradas com base nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Quando essa morada se concluir, quando essa igreja estiver completa, Cristo, na sua volta, vai ungir, ou seja, vai selar. Por isso que nós recebemos esse corpo glorificado e não mais praticamos essas coisas que o Max leu ali em Daniel. Ou seja, não tem mais pecado, não tem mais iniquidade. E eu acho interessante que tem um teólogo chamado N.T. Wright, que ele vai acabar um pouco com essa discussão de amilenismo e pré-milenismo, que ele fala um conceito que eu acho bem interessante, que é o já e ainda não. Os amilenistas ficam muito no já, né? O milênio já está acontecendo e muitos pré-milenistas ficam no ainda não. Isso é só no futuro, é uma realidade muito distante. E esse teólogo ele une, ele fala, o milênio está em curso, nós temos que agir como se fôssemos cidadãos da Nova Jerusalém, ou seja, como o Max falou, se santificar e evitar o pecado. Porém, a gente tem que entender que essa plenitude ainda não chegou, ela vai vir no futuro. Então, a gente está no processo, a gente é separado, a gente se santifica, e no futuro essa plenitude vai se mostrar ali na volta de Cristo. Maravilha, muito legal. Hilber, eu vou voltar para cá e eu quero que você pegue Apocalipse 20, mas eu quero só o verso 4 e 5 para explicar isso aqui para os irmãos. Então, entendeu, irmão? Quem é o povo santo? Judeus e gentios no corpo de Cristo. Quem é a santa cidade? Jerusalém que desce do céu. A igreja de Cristo. Agora glorificada, adornada, preparada, separada. E para a gente contextualizar isso aí, tem muitas pessoas ainda que não nos seguem, não entendem isso. Então eu vou pegar aqui, Apocalipse. Eu vou pegar Apocalipse 21. Eu acho que é o verso 9, mas deixa eu pegar um aqui, Olha só o que João fala. Apocalipse 20, eu vou pegar aqui o verso 9, Então veio, tá aqui, irmãos, Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, eu vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Ele vai mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Hilber, quem é a noiva, quem é a esposa? A igreja, o povo de Deus. Ok, Cristo fala que nós somos a noiva e ele vai preparar a morada para a gente, ele vem nos buscar, ok? Ele foi preparar a casa para levar a gente para suas tendas, como Isaac fez com Rebeca. Então, ele vai levar a sua noiva. Aí o anjo fala, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro, ok? Noiva, porque ela era noiva, agora ela é o quê? Esposa do cordeiro. Aí ele me transportou em espírito a um alto, uma grande cume, uma montanha, e me mostrou a cidade, Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu da parte de Deus. Com seu fulgor,
ela tinha grande muralha, e aí ele vai começar a falar do fulgor. Ela desce ataviada. Ataviada o quê? Ela está vestida, ela desce adornada. Os adornos da mulher quando usava para casamento, ela botava os adornos, os brincos, uns penduricalhos e tal, ela está adornada. Essa noiva foi preparada. Então o que o anjo está falando? Eu vou te mostrar a noiva, a esposa, e depois eu vi o que? A cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. Agora um povo se torna uma cidade. Pode procurar no dicionário de Oxford aí, você vai ver. O que significa cidade? É o aglomerado de um povo. Não é uma localização. É quando um povo se aglomera num ponto, então eles dão o nome de cidade. E Deus vai aglomerar o seu povo no arrebatamento da igreja em cima, glorificar a sua noiva, preparar ela com adornos. O que é isso? Santificação, incorrupção de corpos. Paulo vai falar, quando se vestir de incorruptibilidade, aquilo que é corruptível, e de mortalidade, aquilo que é mortal, então se cumprirá a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Então, a igreja desce agora preparada para reinar 1000 anos com Cristo sobre a terra. Então, acho que com isso a gente pontua, né, definitivamente, que a nova Jerusalém que desce do céu, ela não é física. A nova Jerusalém que desce do céu é um corpo metafísico, um corpo espiritual. Seremos assim como o Senhor é. Teremos o corpo, como diz o Senhor Jesus nos prometeu, um corpo de glória, agora não mais corruptível, agora que não peca mais, agora que o seu muro é intransponível. Deus fala e faz uma profecia lá nos profetas, dizer assim, eu vou separar, chegará o dia que eu vou separar o santo do profano, porque hoje nós somos santos ao Senhor, separados ao Senhor, os kadosh, mas a profanação desse templo ainda entra no homem. Então eu vou separar o santo do profano, e vocês não pecarão mais. Mas eu não vou fazer isso por amor a vocês, eu vou fazer isso por amor ao meu nome. Deus está deixando claro que não é pelo nosso mérito, não é nosso merecimento. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário, exatamente para aplacar a ira de Deus, para glorificar o santo e o santíssimo, ungir para que Deus possa habitar em nós definitivamente. Por isso que quando a gente lê aquela música assim, nós deixamos ela para você, Jesus, né? Essa casa é tua casa. Deus não habita em templo sujo, irmão. Deus gostaria de habitar em nós 24 horas por dia, mas nós ainda não separamos o santo do profano. Então sejam separados ao Senhor em tudo que você vai fazer, seja o kadosh de Deus. Separe-se para que o Espírito Santo possa habitar mais tempo dentro de você. Amém? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Hilber, lê pra gente, tá? A primeira ressurreição. Então, o que acontece no milênio? A primeira ressurreição. Primeira coisa que acontece no milênio. Lê aí, Hilber, só pra gente contextualizar. Apocalipse 24. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, certo? Então, eu acho que no próximo verso ele ainda vai falar, essa é a primeira ressurreição. Então vamos lá. Vai continuar, ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Pronto. Então acontece a primeira ressurreição, ressurreição dos santos, aqueles que morreram em Cristo, ok? Outra coisa que vai acontecer, justiça aos santos, julgamento das nações, posse do reino e todas as nações servirão à igreja. Então, justiça aos santos. Deus vai nos justificar, nos fará santos, como Cristo é. Julgamento das nações. Nações receberão a ira de Deus com as suas 7 taças que vão cair sobre as nações. Nós vamos tomar posse do reino. Por isso que o Uber falou, o reino já é, mas ainda não. Então o reino está dentro de nós. Por isso que a mulher no poço a samaritana lá no poço de Jacó diz, Senhor, os judeus dizem que ia ter que adorar no monte. Os samaritanos dizem que tem que, os gentios dizem que tem que adorar no monte. Os judeus dizem que tem que adorar no templo, os samaritanos dizem que tem que adorar no monte. Aonde que a gente tem que adorar? Jesus falou, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Então, a adoração agora é feita em espírito e em verdade. Então, Deus nos torna justo exatamente para que a gente tome a posse do reino. O reino está dentro de nós, adoramos a Deus dentro de nós, mas esse reino será exteriorizado, então vai curar toda a terra. A posse do reino e todas as nações servirão à igreja. Apocalipse 24 vai falar que as nações virão e adorarão e servirão à igreja de Cristo, ok? Governo universal do Filho de Deus, você vai ver em Salma, a Nova Jerusalém, capital mundial, e aqui eu pego um ponto que as pessoas falam que a Nova Jerusalém vai descer do céu, e ela é tão física, eles dão a dimensão da Nova Jerusalém, não sei quantos mil estádios, e aí soma, se ela descesse sobre o Brasil, Hilber, parece que ela tomava posse do Brasil quase que inteiro. Então Deus vai descer uma cidade, vai enterrar outras cidades, assim a Nova Jerusalém vai se estabelecer. A gente não crê assim, né, Hilber?
Exatamente. E nem o povo antigo, né? A gente faz o anacronismo de querer colocar a nossa percepção de capital dessas metrópoles como fosse no tempo de João. Mas quando João e os povos antigos falam de capital, é a cidade mais importante e a capital é onde ficava o rei. Por isso que a Nova Jerusalém será a capital, porque lá vai estar quem? O trono de Cristo. Então, a cidade, Jerusalém, é a capital porque ela é a principal. Ah, tá. Deu uma falhada. A Nova Jerusalém é a capital porque ela é da igreja? Como é que é? A Nova Jerusalém é a capital porque lá tem o trono de Cristo. É onde é a cidade mais importante. Nos tempos antigos, a capital era a cidade onde tinha o trono do rei, onde era a cidade mais importante do império. Não era a maior cidade em si, mas era onde tinha maior importância, onde as coisas eram resolvidas, onde você tinha um rei, você tinha ali o poder militar. Então, quando a Bíblia fala que vai ter, que a Jerusalém vai ser a capital, quer dizer que ela vai ser a mais importante, que o trono de Deus vai estar lá. E quando a gente vai para Apocalipse 21 e 22, a gente vê o quê? Que o trono de Deus está na Nova Jerusalém. Então, não é questão de tamanho, é questão de conceito. Maravilha. Entendimento diferente do nosso. Ok. Fala, eu posso viver com isso, mas eu tenho que ensinar aquilo que é certo, ok? Então vamos lá. Israel governando as nações. Olha, irmão, Israel não é judeu. Israel, lembra? Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. É o de Deus e aquele que luta, ok? Então é quem luta com Deus, ao lado de Deus e prevalece. Luta contra o pecado, o aguilhão da morte. Você vai lutar contra principados e potestades. Paulo vai falar, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, cuidado, não vai achar que você vai lutar com Deus e vai prevalecer igual Jacó. Não existe esse contexto, tá bom? Então, vamos lá. Israel governando as nações. Então, Israel governará as nações. Cristo fala que nós seremos herdeiro. Ô, Ilber, onde que está esse texto mesmo que Cristo vai nos prometer que nós vamos reinar com as nações? Eu coloquei aqui Daniel 7, 27 e Zacarias 14, né? Isso está também em Apocalipse 2, que ele faz uma promessa para a igreja de Tiatira. E ele fala assim, no Apocalipse 2, verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como o vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ou seja, aquilo que Cristo recebe do Pai, ele doa, ele compartilha com a sua igreja. Muito legal, verdade. Ó, ausência da atuação de Satanás. Apocalipse 20 vai falar que Satanás foi aprisionado. E aí eu quero fazer um ponto aqui para a gente conversar rapidinho. Apocalipse 20 vai falar que Satanás foi aprisionado durante 1000 anos. Muitas pessoas falam que Satanás já está aprisionado, que se ele estivesse na Terra seria muito pior. Irmão, olha esse entendimento marxista, olha esse movimento comunista sobre o mundo, olha só essas ideologias de gêneros, os abortos que antigamente, os abortos de hoje, na verdade, são as mulheres oferecendo seus bebês em sacrifícios a Moloque, pegavam seus nenês recém-nascidos, né? E queimavam como incenso agradável a Moloque. Hoje em dia, as mulheres não queimam mais seus filhos, não matam mais seus filhos numa fogueira, mas as mulheres matam seu filho no ventre, matam seu filho depois que nasce, abandonam em alguns lugares. E a legalização do aborto, você já sabe o que é, que eu não posso ficar falando, senão a gente vai tomar um strike aqui do YouTube. Então, essa legalização, isso é uma coisa, como é que eu posso dizer, anticristã. Todo aquele contexto que não é cristão, ele é anticristo. Então, esse entendimento de calar a igreja, de trazer essa ideologia nova para o momento, é uma ideologia onde mostra que Satanás está atuante e nunca esteve tão forte como nos nossos dias, ok? A redenção da natureza, agora nós estamos libertos do pecado. Romanos vai falar isso, que a natureza anseia, né? A natureza foi... Deixa eu pegar aqui esse texto que é muito bonitinho da gente ler. Romanos 8, 21, né, Hilber? Romanos... Tá aqui, ó. Romanos 8... Isso, 8, 21. Então vai falar, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então vai falar que a natureza também está aprisionada no cativeiro da corrupção, que a natureza também geme, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu já vi muita gente falar que os filhos de Deus já foram manifestos sobre a terra, mas não é bem assim, como eu falei, o reino de Deus ele se interioriza dentro de nós, mas ele ainda não se formou, assim vamos dizer, exteriormente, e nós precisamos aguardar então o tempo da nossa redenção para que a natureza também seja redimida, como Romanos vai falar, do cativeiro da corrupção.
ausência de enfermidades, pragas, miséria, fomes. Eu quero fazer um contexto aqui que vai ser um pouco polêmico, mas vamos fazer, né? Porque nosso objetivo aqui é estudar a palavra de Deus. E eu vou jogar essa batata na mão do Wilber, que eu gosto de fazer isso, que está lá em Jeremias, Wilber. Jeremias 33, né? 33, 6 e 7. Então presta atenção, irmão, nisso. Olha só. Eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei com abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Então tá falando aqui que vai trazer saúde e tal. Então muitas pessoas pregam que no milênio não haverá pragas, não haverá pestes e tal. Irmão, vai diminuir, porque Cristo vai chegar, vai tirar agrotóxico, vai resolver essa questão do clima. Cristo vai resolver muitas coisas, porque ele vai trazer a plenitude da sabedoria de Deus para a terra. Toda a sabedoria que o homem tem hoje é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a centelha de Deus dentro de nós, né, que é uma chama que vive, que Deus soprou nas narinas de Adão, então foi passada para todo homem. Isso é chamado o Neshma, né, o espírito de vida que Deus deu ao homem. Então nós recebemos de Deus também inspiração divina. Assim como Deus pôde criar homens, nós podemos criar filhos. Assim como Deus pode matar homens, nós também podemos matar seres humanos. Então nós somos como Deus. Lembra que Deus faz o homem e fala assim, eles serão semelhantes a nós. Então nós podemos como Deus pode. Eu posso criar, mas também posso destruir. E você já sabe que Deus não destrói, Deus aperfeiçoa as coisas, mas nós então colocamos nossos dedos em destruição em tudo. Nós cremos que a ausência de enfermidade está para a igreja, porque ele fala aqui, ó, restaurarei Judá e Israel, as duas casas, tá? Judá e Israel, ou seja, as 10 tribos do Reino do Norte, Judá e Benjamim, que era a tribo do sul. Então restaurarei os dois, olha só, restaurarei a enfermidade deles. E aqui está ligado mais à questão espiritual. Mas a igreja de Cristo não vai passar mais por dor, sofrimento, choro, pranto. A igreja de Cristo glorificada, não. Eu creio que as nações que estiverem sobre a terra terão um tempo de vida majestoso, muito melhor, com um governo humano de justiça, mais ainda passarão. Tanto é que eles morrem no milênio. Você vê que as pessoas que entrarem no milênio, elas morrem no milênio, ok? Então elas passarão por isso. Concorda com isso, Wilber? Sim, então, como a gente está falando sobre esse tema, esse para mim é um dos temas bem complicados, né? Porque o milênio ali ainda não veio. Então, o que a gente pode fazer é tentar achar uma abordagem exegética com o que a Bíblia mais condiz, né? E dentro dessas abordagens eu vejo que tem 3 principais. Tem a abordagem de que você vai ter mortes, doenças e pragas, mesmo no milênio, mesmo sendo ali restabelecido por Cristo, as nações ainda irão sofrer, né? E vão morrer, e aí no trono branco vem o julgamento, e depois entra para a eternidade, e aí na eternidade acabou. A eternidade não vai haver mais nenhum tipo de mal. Tem também a segunda linha, né, que acredita que o milênio vai ser algo totalmente restaurado, vai ser já uma parte da eternidade, né? E aí a pessoa que acredita nesse argumento, ela vai usar o Apocalipse 22, verso 2, que vai falar assim, no meio da sua praça, de um lado do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. 12 frutos, um número ali profético, né? A gente sabe que 12 aponta ali para as 12 tribos, para os 12 apóstolos, ou seja, para a igreja. Dando seu fruto de mês em mês. Então, você tem 12 frutos de mês em mês. 12 vezes 12, que dá 144, né? Isso que é legal. E aí vai falar que as folhas das árvores, agora não os frutos, mas as folhas das árvores, são para a saúde das nações. Ou seja, que a folha dessas árvores vão ajudar as nações a chegarem a essa quantidade de vida mais longa, né? Vão dar cura, vão dar saúde às nações. E tem também o terceiro ponto, né? Que é o ponto ali milenista, que o milênio já está acontecendo. Então, quando Cristo vem, já começa a eternidade. Você não tem esse período de 1000 anos. Então, tem essas principais abordagens, né? Todas elas têm pontos fortes e pontos que podem ali ser refutados, que podem ser ali analisados de uma forma mais profunda, mas são essas 3 principais sobre as nações no milênio. Eu ainda creio que essa questão está ligada intimamente com a igreja de Cristo, porque você vê que você vai ler em Jeremias, você vai ler em Isaías, vai fazer promessas. Se você voltar ao contexto e ler, as promessas futuras são para Judá e Israel. Então, para nós, quem é o Israel de Deus, né? A plenitude de Judá e Israel, das 2 tribos, a plenitude do povo de Deus está sobre a Nova Jerusalém que desce do céu. Uma igreja agora que foi glorificada, uma igreja agora que não passa mais por dor e sofrimento, ok? Então, para mim, esse contexto está intimamente ligado
a plenitude do povo de Deus, ok? Bom, quero voltar para cá. Deixa eu voltar aqui para vocês, que a gente já está caminhando para o final. Então vamos lá, vai ser um tempo de riqueza e prosperidade, vai falar de um tempo de riqueza e prosperidade, fartura e abundância, da mesma forma como riqueza e prosperidade, qualidade de vida, mais tempo de vida. Isaías fala que quem morrer jovem vai morrer com 100 anos, então ele aponta para um tempo de vida mais longânimo dos homens sobre a terra, tempo de reconhecerem a noiva de Deus. Então vai mostrar em Zacarias 14, né, Hilber, que as nações virão de ano em ano para adorar o Senhor, subirão a Jerusalém, se Jerusalém é espiritual, então virão até a igreja para trazer ofertas ao Senhor, né, adorar o Senhor, ou seja, a igreja, como sacerdote do Deus vivo, vai ensinar as nações a adorar a Deus de verdade. Um tempo de glorificação da noiva, então vai mostrar desde Apocalipse, Hebreus, vai mostrar que a igreja será glorificada agora. O Israel de Deus possuirá toda a terra por herança. Então Amós vai dizer que nós receberemos a terra por herança, toda a terra agora. Por isso que Cristo fala que toda a terra é sua. Na parábola do filho pródigo, lembra quando o filho volta, tem um filho que estava dentro de casa, ele fica chateado que o pródigo está voltando, ele fala, pai, tanto tempo eu te sirvo, e o que o pai fala? Tudo isso é teu, ou seja, tudo isso aqui é seu. Hoje nós damos valores para carro, casa, imagina, nós somos um espírito. O que um espírito precisa de carro, casa? É porque você está dentro de um corpo que é carnal. Então, a carne nos faz necessitar de todas essas coisas. Um dia que recebermos um corpo de glória, veremos que nós somos o quê? Nós temos e temos por herança a terra e tudo que está nela. Tanto as comidas, as bebidas, tudo isso faz parte do reino, né, da herança que Deus vai deixar para os seus filhos. Toda a terra se encherá da sua glória, do seu conhecimento. Isaías vai falar que o conhecimento de Deus vai encher toda a terra. Conhecimento de conhecer a palavra de Deus, conhecer a justiça de Deus, conhecer o Cristo que morreu na cruz de Deus, mas conhecimento também de sabedoria, ok? A sabedoria de Deus para lidar com plantações, para lidar com alimentação, para lidar com um contingente de pessoas sobre a terra tão grande, estará sobre a igreja e ajudará Cristo a reinar na terra durante 1000 anos. A igreja ensinará as nações, é exatamente o que eu estou falando, você vai ler isso em Miqueias, você vai ler em Apocalipse, você vai ler Jesus falando que a igreja vai reinar sobre as nações e vai ensinar os mandamentos, as leis do Senhor. E o templo e a habitação de Deus está pronta. Irmão, esse é um trecho muito bacana que a gente sempre cita nos estudos aqui, né? Eu sempre falo, Efésios 2, do 19 ao 22, vai falar que Deus está fazendo de nós uma morada no seu espírito para a eternidade. Deus está construindo de nós um povo de adoradores. 1 de Pedro 2,4 também vai falar sobre isso, que vós sois pedras vivas, sendo edificado, casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então, tudo que a gente faz, irmão, é espiritual, porque nós somos espírito. O nosso Pai é espírito, ok? Receberemos um corpo de glória para vivermos o melhor de Deus nessa terra, mas seremos mais espiritual do que somos hoje, ok? Então, Deus está fazendo uma nova Jerusalém que vai descer do céu naquele dia, a hora que ele unir todo o seu povo. E você sabe que cidade é aglomerado de um povo. Então, quando esse povo descer, ele é a nova Jerusalém, a habitação de Deus. E agora, eu não preciso mais de templo. Eu não vi mais templo lá na Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 22, né, Hilber? Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Maravilha. Bom, irmãos, então vocês viram aí... Deixa eu puxar para cá. Então vocês viram aí exatamente todas as curiosidades sobre o milênio. Então o que vai acontecer no milênio? Primeira ressurreição, governo mundial, justiça aos santos, Nova Jerusalém, Deus preparando a sua habitação. Eu até coloquei aqui no final, o templo, a habitação de Deus agora está pronta. Nós sabemos que Deus lança uma semente lá no Gênesis, vai regar nos profetas, nasce em Jesus Cristo a sua igreja, né? Igreja não é um templo de 4 paredes, pelo amor de Deus, irmãos. Nasce em Jesus Cristo, então aquilo que Deus plantou no Gênesis, nasce em Cristo. A gente vê, então, os frutos ali nas epístolas apostólicas e uma grande colheita acontecendo no Apocalipse. Deus está, então, preparando a sua habitação. Deus está, então, formando o homem um templo exatamente para ele habitar permanentemente pela eternidade. Então prepare-se, o futuro com Deus é incrível. Essas curiosidades sobre o milênio nos aquece o nosso coração e nos prepara por aquilo que Deus tem pra gente. A gente sempre fala que Deus tem o melhor pra gente no futuro, né, no porvir, e a gente precisa se preparar para isso. Desculpa que o vídeo ficou grande, a gente queria fazer um vídeo mais curto. Baixa esse e-book, não vai esquecer de baixar esse e-book. Eu deixei um link aqui embaixo dos gerentes do Papo com Deus, se você quiser abençoar o nosso trabalho também, ou clica no nosso /links, vai pegar todo o nosso conteúdo lá. Temos muita novidade vindo por aí, tá chegando a revista 2 do Papo com Deus. Em breve, agora no comecinho de fevereiro, a gente vai começar já a vender a revista 2, vai ser uma bênção para edificar a sua vida. E tem muita coisa legal chegando, escola bíblica, mapas mentais.
que o irmão Juliano está preparando lá na gráfica e vai ser na Base Publicações, vai ser uma benção com certeza. Um ano de verdade abençoador para a igreja, para aqueles que querem estudar a palavra de Deus e querem se edificar. Amém? Prepare-se, o futuro com Deus é incrível. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.